Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos que estão inscritos no meu canal. Irmãos, eu tenho respeito por todos vocês. É necessário eu dizer isso. E nós falamos, discutimos aqui sobre questões bíblicas, cristãs, coisas que compõem o nosso universo de crente, de igreja. E muitas vezes, irmãos, nós divergimos, Nós nem sempre concordamos com relação a certas coisas. E por isso, irmãos, nós às vezes perdemos a paciência. É verdade, nós somos seres humanos. Mas eu sempre faço questão de dizer aqui que eu respeito a todos que estão no meu canal, até porque meu canal só existe por causa de vocês, irmãos, que participam, que dão sua opinião, que assistem os vídeos. Por isso eu sempre agradeço muitíssimo e eu oro, irmãos, muito por todos aqueles que estão inscritos no meu canal. E por isso mesmo, eu venho aqui, irmãos, trazer mais um vídeo da série Comentando os Comentários, que eu criei aqui para responder, e comentar sobre os comentários de vocês. E esse vídeo, irmãos, infelizmente eu vou fazer um pouco triste. Triste porque eu percebo que muita gente tem a mente fechada. Pessoas, irmãos, pegam versículos bíblicos, não leem contexto e criam doutrinas. E muitas vezes não é doutrina para guiar a sua vida, é doutrina só para condenar também o outro, entendem? Então, eu estou falando da questão do cabelo, O que é que acontece? O cabelo, irmãos, na Bíblia, eu vou citar logo o versículo de Coríntios, que muita gente adora citar. A mulher ter cabelo comprido é honroso. Sim, é honroso. Honroso. Mas não diz que se a mulher não tiver cabelo comprido, ela vai para o inferno. Entenderam? Não dá para você ter certeza e falar isso, porque a Bíblia não ensina que ter cabelo comprido é condição para salvação. Não diz em nenhum lugar na Bíblia que a mulher ela vai para o inferno se ela cortar o cabelo. Vocês estão entendendo? Ter a mulher o cabelo comprido lhe é honroso. Sim. O que quer dizer isso se a mulher não deixar o cabelo comprido? Que ela não vai ter honra. Entendeu? Pode ser que ela não tenha honra, não seja desonroso. No máximo, mas não diz que ela vai perder a salvação. Outra coisa que a palavra do Senhor ela não diz que tamanho tem que ser esse cabelo. Fala só que o cabelo tem que ser comprido. E pode ser que esse comprimento seja apenas um comprimento suficiente para que ela se diferencie do homem. O homem tem cabelo comprido, sobretudo naquela época, e eu não vou nem falar da questão cultural do texto, porque o pessoal não quer saber disso. Muito disso também tem a ver com a época, com o que estava acontecendo naquela cidade quando Paulo falou aquilo. Mas ninguém quer saber disso, gente. Ninguém quer saber da questão cultural. Sobre as mulheres ali que tinham uma vida devassa, sobre os altares pagãos, sobre a questão da diferença da mulher careca e a mulher com cabelo. Entenderam? Porque se você comparar uma mulher careca com uma mulher que tem cabelo até os ombros, a mulher que tem cabelo até os ombros já está com cabelo comprido. Estão entendendo? Então sim, passava por essa questão, mas ninguém quer saber. Ninguém quer saber, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas espiritualizam tudo. Esse é um erro, as pessoas espiritualizarem, ai meu Deus, que palavra difícil, espiritualizarem, pronto, agora foi. Pois é, espiritualizarem tudo. Gente, a palavra do Senhor, ela foi deixada para nós para nos orientar. Então assim, eu vejo que as pessoas, olha, eu tô indo pela lógica. As pessoas, elas estão colocando como condição de salvação aquilo que não é. Jesus nunca disse que quem cortasse o cabelo iria para o inferno. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu não vou entrar aqui no mérito de revelações. Aí já é outro departamento. As irmãs têm muitas revelações, ok? Muitas irmãs têm muitas revelações. Só que eu tenho um problema.
Quando a revelação que tu tem não está na Bíblia, como é que a gente faz? Gente, é uma questão que a gente precisa lidar. Entendeu? Como é que Deus te revela uma coisa que não está ensinada na Bíblia? Porque salvação é uma coisa muito séria. Muito séria. Você dizer que alguém não alguém vai pro inferno porque cortou o cabelo é uma coisa muito séria. Por que é muito sério? Porque Jesus não disse. Na Bíblia existem listas de pecados que levam as pessoas para o inferno. E cortes de cabelo não está nessas listas. Tem uma lista de pecados que levam ao inferno em Gálatas, em Coríntios, em Apocalipse. E pasme, nessas listas não está cabelo, não tem nada de cabelo, não tem nada de corte de cabelo. Então, poxa, você está ensinando uma coisa que a Bíblia não fala. Entendeu? Você dizer que a Bíblia diz que ter cabelo comprido é honroso, tudo bem, a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz que a mulher que cortar o cabelo e perder essa honra vai para o inferno. Não, a Bíblia não diz. Se ela diz que ter cabelo comprido é honroso, no máximo eu tenho que entender que se eu tiver cabelo comprido, deixar meu cabelo crescer, é honroso, eu vou ter honra. Eu vou ter honra. E mais uma vez, tem que ver qual é o comprimento desse cabelo. Se realmente Jesus queria que o nosso cabelo crescesse até os pés. Tá entendendo, gente? Quer dizer, as pessoas, elas ignoram o contexto. Gente, ter cabelo crescido até os pés ou até a cintura é um sacrifício para muita gente. E aí entra outro problema, que Jesus é graça. Nós estamos no Novo Testamento, Nova Aliança, que é graça. Não tem mais nada através de sacrifício humano. Não tem mais nada através do nosso próprio esforço. Vocês estão entendendo? Porque Jesus é graça. Jesus não exigiria que ninguém cumprisse algum mandamento, alguma lei para ser salvo, gente. No máximo você pode dizer, não, se você tiver cabelo comprido, você vai ter honra diante dos homens. Mas onde está escrito que a pessoa vai perder a salvação? Então é muito complicado. E aí o pessoal vê isso como uma coisa horrorosa, fica tratando uns aos outros como doentes, como leprosos, fica excluindo as pessoas, entendeu? Comete um pecado maior, que é não amar. Jesus disse que nós temos, irmãos, que amar uns aos outros, amar ao Senhor, né, a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E as pessoas quebram esse mandamento sem dó nem piedade por causa de cabelo. Ah, irmã Angela, onde é que isso está acontecendo? Aqui mesmo no meu canal. Vou mostrar para vocês. Na nossa área, lá no meu canal, na nossa área de posts, onde eu posso colocar alguma postagem, né? Ali eu coloco os vídeos que eu vou postar. Faço propaganda dos próximos vídeos, coloco alguma coisa sobre a minha vida, alguma foto e tal, né? Eu coloquei esses dias um post sobre o comentário de uma irmã. E o que a irmã escreveu foi isso aqui, ó. Vou mostrar o comentário para vocês. Pronto. Tá aqui. A irmã Ellen Valdízia. Irmã Ellen Valdízia, muito obrigado por ter deixado o seu comentário, ok? Foi de muita valia para nós. E a irmã Ellen Valdízia, ela diz assim: sou cristã há 13 anos e sempre tive cabelos longos, e um dia me deu vontade de cortar meus cabelos, mas fiquei na dúvida, porque as pessoas diziam que era pecado. Então resolvi orar e esperar a resposta de Deus. E em meio à oração perguntei ao Senhor se eu poderia cortar ou o meu cabelo ou se era pecado. E então ele me perguntou: você é Sansão? Gente, eu não pude deixar de rir nessa hora aqui, porque sinceramente, olha só, né? Parece que Deus tem senso de humor também. Olha só como é que Deus respondeu a pergunta dela. Deus respondeu com outra pergunta: você é Sansão? Aí ela continua: e assim entendi que eu estava livre para cortar meus cabelos. Acredito que cada uma tem um chamado. Jesus não é um fardo. E cada um tem um particular com Deus. Pronto. Aqui ela finda o comentário dela, né? Gente, olha só.
Ela disse que entendeu que estava livre para cortar os cabelos depois que Deus deu essa resposta para ela. E aí ela diz que cada uma tem um chamado. Olha o que ela descobriu, o que Deus falou para ela. Simplesmente o que eu venho falando para todo mundo nesse canal há muito tempo, que Deus trata com cada uma de uma forma diferente. Vocês não vão acreditar se eu disser que eu conheço uma irmã que Deus mandou ela cortar o cabelo. Acreditam nisso? Pois é, Deus mandou ela cortar o cabelo. Por que, irmã Ângela? Porque na congregação dela não tinha ensinamento de usos e costumes. Não tem ensinamento de usos e costumes. E as mulheres lá cortavam o cabelo. Todas faziam corte de cabelo. Só ela que mantinha o cabelo longo e comprido. Porém, ela se achava melhor do que as outras. Todo mundo ali admirava o cabelo dela, porque era muito lindo. Todo inteiro, comprido, longo. Só que ela estava se exaltando por causa disso, se orgulhando por causa disso, se achando melhor do que as outras, achando que Deus usava ela em profecia por causa disso. E aí, ela teve sonhos através dos quais o Senhor começou a falar com ela, mandando ela cortar o cabelo. Pois é. E aí ela cortou o cabelo. Ela conta isso, gente. Porque ela estava se orgulhando. Vocês estão entendendo? Deus trabalha com cada um de acordo com a necessidade da pessoa. Para você pode não fazer sentido nenhum Deus mandar uma pessoa cortar o cabelo. Mas para essa irmã fez. E seria desobediência se ela não tivesse atendido a Deus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então cada um é cada um, gente. E talvez, da mesma forma dessa irmã, tenha muitas irmãs por aí com cabelo comprido, lindo, maravilhoso, né? Fazendo das tripas coração para manter o cabelo, mas por orgulho, sabe? Às vezes não é nem para agradar a Deus, é porque alguém pede, se sente obrigada, não sei, sabe? Mas tem que ver, gente, qual é a motivação, sabe? Porque tem coisas que Deus não recebe, não. E se ele vê que tem algo prejudicando o seu coração, manchando seu coração, ele tira, Deus tira. E aí as pessoas que estão de fora não entendem o tratamento que Deus tem particular com essa pessoa. E tem mais uma coisa, Deus não quer que ninguém se meta nesse tratamento que ele tem com a gente. No livro de Romanos o Senhor diz assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Sabe o que quer dizer isso, gente? Que ninguém tem nada a ver com isso. Não é pra gente ficar julgando o tratamento que Deus tem com as outras pessoas, não. Entendem? Aí, vamos voltar aqui, né, para ver qual foi os comentários que os irmãos deixaram para a nossa irmã Ellen Valdízia, quando ela contou isso aqui que aconteceu com ela, gente, porque foi incrível. Vocês vão ver aqui quais foram as reações, as mais diversas possíveis. E é porque são poucos comentários que deixaram aqui, né? Olha, a irmã Bema Souza, ela deu uma risadinha, kkk, aí perguntou, meu Deus, gente, será que foi a voz de Deus ou da emoção dela, né? Será que Deus falaria isso? A paz do Senhor, a irmã Bema Souza, Berna, eu acho que é Berna, Berna Souza, porque o R tá muito juntinho aqui com o N, né? Parece Bema, mas é Berna. Bom, irmã, perdão se eu errei seu nome, tá? Mas a irmã Berna diz assim, meu Deus, gente, será que foi a voz de Deus ou da emoção dela? Olha só, quando uma pessoa conta um testemunho que não condiz com aquilo que a gente quer acreditar, a gente acha que foi mentira, a gente logo começa a desconfiar, né? Por quê? Porque no nosso interior a gente acredita que Deus não é independente para fazer as coisas do jeito que Ele quer. Porque nós aprendemos que Deus tem que fazer de um jeito, Ele só faz desse jeito, do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente quer. Qualquer outro agir de Deus que desafie a forma como a gente aprendeu, a gente rejeita. Quando você faz isso, você está tirando a liberdade de Deus trabalhar com os seus servos do jeito que Ele quer. Entendeu? Deus não é obrigado a fazer as coisas do jeito que a gente aprendeu que Ele faria. Deus é maior do que isso, irmãos. Deus é muito maior do que isso. Tá? Então a irmã coloca em xeque aqui, em dúvida, se
a voz que a irmã Ellen ouviu foi de Deus ou não foi. Olha só, né? A irmã Poliana de Oliveira Barbosa diz assim: passei anos da minha vida cortando, pintando, não me firmava na igreja, porque sempre me desviava. A primeira coisa que o inimigo botava na minha cabeça era que eu tinha que mexer nos cabelos. Ao me firmar no evangelho e fechar as brechas, falei para o Senhor que não iria mais fazer essas alterações mirabolantes, apenas cuidar. E consagrei meus cabelos a Deus. Amém, irmã, que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Muito bom, né? O que não tem muito a ver com o comentário aqui da irmã, mas ela deixou aqui o testemunho dela do cabelo, né? Glória a Deus. André Santos, né? Diz assim: maravilha. O grande problema é que alguns irmãos que tiveram uma experiência sobrenatural, se realmente foi com o Eterno, né? Acreditam que aquilo que lhes foi passado como uma orientação, uma ordenança, deve ser passado para a igreja. Entendam, aquilo que é para a igreja está na palavra de Deus. Se passar do que está escrito, essa pessoa terá problemas com o próprio Todo-Poderoso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado: quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come. Pois é, gente, olha só, foi isso que eu falei. Nós não somos robôs, Deus não criou robôs, criou pessoas cheias de sentimentos, vontades, inteligência, cada um age de uma forma diferente, por isso Deus trata com cada um de uma forma diferente, ok? E a gente não pode ficar julgando uns aos outros, gente. Aí ele continua: se você, minha irmã, tem a orientação do Senhor para não cortar o cabelo, não corte. Mas não imponha a outros aquilo que o Eterno direcionou para você fazer. Que o Eterno abençoe mais e mais a irmã que fez esse comentário. E também abençoe a irmã Ângela. Muito obrigado, irmão André. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, muito coerente a opinião dele. Por quê? Porque está de acordo com a Bíblia, gente. Entendeu? É isso que a Bíblia diz. É o que o irmão falou aqui. Muito, muito, muito coerente o comentário dele, porque nós temos que ser assim, irmãos, não podemos ser radicais, temos que ser equilibrados, não radicais, pelo amor de Deus. A irmã Camila Soares disse assim: tem que ter cuidado com o nosso subconsciente, ele pode nos dar a resposta que queremos ouvir. Ai, Jesus, tá vendo? Mais uma irmã que não acredita que quem falou com a irmã Ellen foi Deus, né? Porque isso é o que me dá um pouquinho de aborrecimento com algumas irmãs da sã doutrina. Algumas irmãs da sã doutrina, elas monopolizaram Deus. Elas acham que Deus é só delas, entendeu? E tudo que for diferente daquela doutrina delas, que elas seguem, é do diabo, é do cão, não foi Deus que falou, entenderam? Então Deus só tá ali. Gente, sinto muito, mas essa é uma das características de seita, tá? Quando a gente vai estudar sobre seitas e heresias, a gente vê que as heresias, né, um lugar ali onde que é herético, que é uma seita, aliás, uma das características, né, de um lugar onde é uma seita, onde é ensinado a seita, é isso. Eles querem ter exclusividade de Deus. Eles dizem: é só aqui que Deus salva, a única doutrina de Deus é essa aqui que a gente segue, foi isso aqui que Deus pra gente, qualquer pessoa, foi isso aqui que Deus deu pra gente, perdão, tô falando rápido demais, né? Então, eles dizem: foi essa doutrina aqui que Deus deu pra gente, e quem não fizer conforme a gente tá fazendo, está no inferno, né? Mal percebem eles que Deus está em muitas outras igrejas. E outras igrejas que adoram a Deus de uma forma diferente, mas que agrada a Deus também. E o grande juiz, irmãos, das igrejas não somos nós, não é eu, não é você. É Jesus. Ele está olhando tudo lá de cima e ele sabe do que é que ele se agrada e do que é que ele não se agrada. Mas deixa eu ler o restante do comentário da irmã Camila. Ela diz: pois eu perguntei a Deus se era pecado cortar a franja. E ele usou uma irmã para falar que não se agrada de corte de cabelo. Se Deus faz o cabelo crescer, é porque ele quer assim. Se fosse para ser curto, ele faria do modelo daqueles crespos curtinho naturalmente. Pois é, minha irmã, mas esse seu argumento aqui não procede. Não procede. Você diz que Deus fez cabelo para crescer, né? Se ele fez cabelo para crescer, é porque ele quer assim, vocês dizem. Porém, vamos comparar isso com a barba do homem. Foi Deus que fez a barba do homem. A barba do homem cresce, e cresce tão rápido que ele tem que fazer todo dia.
E as igrejas dizem que para o homem ter barba é pecado. Eu podia usar o mesmo princípio que você está usando para o cabelo da mulher. Entendeu? Dizer, não, Deus fez barba do homem, foi para crescer. Deus botou barba na cara do homem, foi para crescer. Por que não deixa crescer? Se tá raspando, tá cortando, é pecado. Deus não se agrada de corte de barba, né? Tem que deixar crescer. Que nem no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, barba longa, quanto mais comprida fosse, maior honra era para o homem. Hoje não, o pessoal não deixa a barba crescer, né? Então quem foi que colocou essa lei? Porque na Bíblia não fala que cortar a barba vai para o inferno. E na Bíblia também não afirma que cortar cabelo vai para o inferno. O que a gente sabe é que Deus deu muito pelo para todo mundo. E que se a gente não aparar, esses pelos vão até o infinito e além. A mesma coisa é a unha. Nossa unha foi colocada na nossa mão e cresce. Mas se a gente deixar a unha crescer, aí é pecado. Não pode, unha grande é cor de mulher do mundo. Tem que cortar, tem que aparar. Mas o cabelo tem que deixar crescer. Então, quem foi que criou essas regras, tá entendendo? Até eu entendo que tenham criado. Eu prefiro ficar com a regra da higiene. Eu corto e aparo muito mais por causa de higiene. Aí você diz também que Deus falou com você, que não era para você cortar a sua franja, né? Você cortar a sua franja. E que Deus não se agradava de corte de cabelo. Deus falou isso para você. Assim como Deus falou isso para você e você quer que as pessoas acreditem em você e que que elas respeitem o que Deus falou para você, você tem também que respeitar a forma como Deus fala com outras mulheres. Porque para você, Deus disse que ele não gosta de corte de cabelo. A irmã Ellen já falou que Deus disse para ela que ela não é Sansão. Ou seja, ela não deve deixar o cabelo dela crescer até o infinito e além. E aí eu vou acreditar em quem? Em você ou na irmã Ellen? Porque as duas estão no mesmo patamar. As duas disseram que falaram com Deus, Deus falou para vocês. E aí? A verdade está com quem? Em quem eu devo acreditar? É isso que as pessoas do meu canal não entendem. Eu posto o testemunho das irmãs lá para nós ouvirmos e meditarmos e pensarmos, refletirmos, porque uma diz uma coisa, outra diz outra coisa. E aí? Eu não vou ficar julgando ninguém. Para mim, Deus fala com cada um de acordo com a necessidade da pessoa. Para mim, ninguém é mentiroso. Deus fala com todos porque ele é bom. Não tem nenhum que merece mais do que o outro. Não tem nenhum mais gostoso do que o outro. Não tem nenhuma irmã mais merecedora do que a outra, porque nós não merecemos nada. Nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem nenhuma irmã mais merecedora do que a outra. Nenhuma mais gostosa do que a outra. Deus usa de misericórdia com todas. O problema é que tem umas que querem ser mais merecidas do que as outras, querem ser mais santa. Querem mostrar que estão no patamar de cima. Ah, não, a minha revelação é verdadeira. A sua revelação é que é mentira. Deus jamais falaria isso. Como é que você sabe, minha irmã, que Deus não falaria isso com ela? Você conhece o interior dela, do que ela está precisando? Onde é que Deus está precisando tratar no interior dela? Não sabe. Entendeu? Então é por isso que eu fico irritada. Tem irmãs aqui, tem uma irmã que mora, vamos supor, aqui em Fortaleza, aí vê o comentário de uma irmã que mora lá no Maranhão, nunca viu a irmã, não sabe da vida, não sabe quem é ela, não sabe as necessidades dela, mas começa a julgar a irmã. Gente, é Deus que conhece, nós não conhecemos. Olha só o erro que a gente está cometendo. Entenderam? Olha aí o problema. Mas deixa eu passar adiante para ver o restante dos comentários. Irmã Camila Soares, obrigado, querida, por você ter deixado seu comentário aqui, tá? Ter ajudado. A irmã Tânia Cardoso diz assim, a Bíblia fala sobre o véu. Amém, irmã. Amém, irmã Tânia. A irmã Tânia, ela é uma bênção. A irmã Tânia tá sempre aqui. Gente, eu já me acostumei com a irmã Tânia. Ela diz, a Bíblia fala sobre o véu. Amém, irmã, fala. Fala que o nosso véu tem que ser comprido, que é honroso. Então, assim, mas não fala o tamanho desse véu, né? Então eu acho que não é problema, talvez não seja problema, não vou falar assim, né? Com tanta certeza, porque como eu falei, Deus fala com cada um individual, né? Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que o cabelo tem que ser 1 metro, 2 metros. Que tamanho tem que ser esse véu para ser honroso? 1 metro, 2 metros, arrastar no chão, dobrar a esquina, né? Que tamanho tem que ser esse véu? Porque, gente, tem pessoas que têm cabelo enroladinho, grudado na cabeça, que não cresce, só cresce pra cima. Entendeu? E essa pessoa não tem honra? Essa irmã não tem honra? É isso?
Por isso que eu disse que a gente tem que olhar o contexto, para ver se não tem nada errado. Vai para o contexto, vai estudar um pouco a cultura do texto. Não é simplesmente assim, ler o versículo, pai, sair condenando todo mundo que não tem cabelo, que é careca ou que tem cabelo curto, ou que não quer deixar crescer. Não é assim, gente. Não é assim. Isso é fanatismo, pelo amor de Deus. Não vamos criar agora uma doutrina do cabelo, porque existe, vocês sabem, né? Existe essa doutrina do cabelo. São pessoas que defendem com unhas e dentes que tu tem que ser cabeluda. Igual o Primo It. Vocês conhecem, se lembram do Primo It da família Addams? Pois é, pode chegar naquele nível ali. Tem gente que é capaz de dizer, não, pra você ser salvo, meu irmão, você tem que ser igual o Primo It. Tem que deixar os cabelos crescer até o infinito e além. Senão você não é salva. Quando a Bíblia não diz isso. Ter cabelo comprido ou não é condição para salvação. Entendeu? Mas se vocês encontrarem esse versículo aí e quiserem me mostrar, podem colocar nos comentários desse vídeo aqui. Tá aqui, irmã Ângela, o versículo dizendo, se não deixar o cabelo crescer... Se não deixar o cabelo crescer, vai para o inferno. Né? Aí tudo bem. A irmã Nasa Moraes, Pai do Senhor, irmã Nasa, minha querida, ela diz, Deus abençoe essa irmã, amém. A irmã Manuel Albuquerque colocou assim, o canal Maranata Maranata vive em cima do muro. Meu Deus, como assim em cima do muro, meu irmão? Você quer que eu faça o quê? Que eu saia julgando todo mundo? Que eu seja fanática também? Que eu seja igual essas irmãs aí que saem apontando o dedo na cara de todo mundo e diz assim, deixe crescer o cabelo, senão vai pro inferno. Gente... Eu já li a Bíblia várias vezes. Isso não é não é para me orgulhar, não. Eu tenho que falar isso para as pessoas entenderem que eu não sou um ignorante de Bíblia. Eu não sou ignorante. Eu conheço a palavra do Senhor pela misericórdia dele. Ele me deu capacidade de ler a Bíblia várias vezes. E eu digo para vocês, se é que a minha palavra ainda tem algum valor para vocês. Eu digo para vocês que em nenhum lugar da Bíblia cabelo é condição para salvação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então eu não estou em cima do muro, meu irmão. Eu estou tentando respeitar as minhas irmãs, porque a Bíblia tem um mandamento que é maior que de cabelo. Não existe mandamento de cabelo, mas existe um mandamento do amor. Ama ao próximo como a ti mesmo. Eu estou tentando amar minhas irmãs. Eu estou tentando amar tanto aquela que corta cabelo, quanto aquela que deixa o cabelo crescer. Porque esse foi o mandamento que o Senhor me deu. Eu não recebi mandamento de Deus para ser juiz de ninguém. Para ficar... olhando o cabelo de ninguém. A irmã cortou o cabelo, não vou mais falar com ela. A irmã pintou o cabelo, vixe, o Satanás é o cão, não vou mais falar com ela. Eu não vou mais assistir nada que essa irmã postar, como muitos fizeram aqui quando eu cortei o cabelo, né? Pois é. Deus não mandou eu fazer isso, não. Deus mandou eu amar. Amar sem olhar a quem. Deus manda a gente amar até quem não é crente. Quanto mais quem é crente corta cabelo. Tem que continuar amando, viu? Tá certo? Agora, eu prezo muito pela verdade, gente. Porque quando eu cortei meu cabelo, eu vim aqui na minha cara e botei no meu vídeo, a cara no vídeo pra mostrar e pra falar. Eu não fiquei me escondendo, como tem muita gente aí de canais que fala uma coisa pela frente, mas por trás a vida é completamente diferente. Vive contando mentira pro povo na internet e o povo adora. O povo não gosta, gente, de quem fala a verdade, de quem quer ser verdadeiro, não. O povo gosta de mentira. O povo gosta de quem se faz. O povo gosta de encontrar alguém com essa imagem de santo, 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 vixe, né? Se uma irmã aparecer dizendo que não corta cabelo, não depila as pernas, não raspa o sovaco, não usa sabonete, vive fedorenta, igual João Batista, né? Que andava pelos montes, vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Vixe, é o mais espiritual de todos. Então o pessoal quer isso aí. O pessoal quer isso aí. Se você disser que você tem um mínimo de higiene, usar um shampoo, usar uma coisa, aí o pessoal, pronto, já não é santo, santo, santo. Gente, santo, santo, santo é só Jesus. Tem coisas que vocês exigem das pessoas que nem Jesus exige. Porque em nenhum texto Jesus manda alguém virar o Primo It para ser salvo. Tá bom? Pelo amor de Deus. Desculpa, eu vou colocar a foto do Primo It aqui para quem não sabe quem é. Mas é isso aí, ó. É desse jeito. Tem gente que só fica satisfeita se a irmã for desse jeito aí. Se a irmã tiver muito cabelo, aí sim, ela é digna de que eu fale com ela. Olha só a arrogância da pessoa. Julgando os outros. Você está julgando com quem você vai se relacionar ou não. Porque tem que
demonstrar todas as características da doutrina. Pois é. E o amor fica onde, né? Não, o amor não tem importância, né? Pois é complicado. Então, meu irmão, não estou em cima do muro, não. Eu respeito a todos. Inclusive você que veio fazer esse comentário aqui. Eu nem fui grosseira com você, né? Mas o pessoal, gente, aqui é tudo desse jeito. Então, estão vendo como não condiz com a Bíblia. Tem crente que não sabe nem o que é ser crente. Me perdoe, mas tem muito crente que não sabe o que é ser crente. Quer sair por aí julgando todo mundo, mas nem o ABC do evangelho não sabe, que é o amor. Isso é muito triste. Mas obrigado, irmã Manuel de Albuquerque, pelo seu comentário. Você está ajudando a fazer nosso canal. Então, a irmã Mariana Dias diz assim: na Bíblia diz que é honroso ter cabelo comprido. Enfim, tem mais coisas escritas lá. É só pesquisar. Porém, eu tenho dúvidas, pois há pessoas que os cabelos não crescem mesmo, são curtinhos, naturais. E essas mulheres amariam ter um cabelo comprido, grande. Outras, como eu, nunca conseguiram ter seus cabelos pelo menos até a cintura. Daí é complicado, né? Umas têm seus cabelos até os pés, lindos. Outras nem com reza. Brava. Outras nem com reza brava o bicho velho cresce. Meu Deus. Então é isso aí. Eu particularmente gosto dele comprido e peço a Deus que ele cresça. Até porque na Bíblia diz que se o cabelo for cortado ou tosquiado, devemos usar o véu no lugar do cabelo. Claro, usar o véu na igreja e na hora de orar, né? Gente, isso aqui é outra coisa que é muito questionável. Eu já fiz vídeos e mais vídeos sobre isso, sobre a questão cultural desse texto que Paulo falou, sobre o véu. A gente sabe que tem questão ali envolvida de prostituição, né, das mulheres que praticavam prostituição cultural ali naquele lugar, e quando elas se convertiam, vinham para a igreja com cabelo curto, careca, aí Paulo dizia, é melhor usar o véu, né, no lugar do cabelo e tudo. Enfim, precisa estudar a etimologia da palavra tosquiar, entender o que estava acontecendo ali naquela cultura, mas ninguém quer saber disso, né? Vão dizer assim, irmã Ângela, você quer usar a questão cultural para negar a doutrina, né? Pois é, o problema é que essa doutrina pode ser de homens, não é da Bíblia. Paulo estava querendo resolver uma questão pontual ali daquele lugar, existe isso, sabia? Vamos estudar um pouquinho, pesquisar, gente. Hoje a gente tem o celular na mão. Você pode conhecer a visão de vários pesquisadores estudiosos para você pelo menos se instruir, tá bom? Então é isso. A irmã Mariana Dias, muito obrigado, querida, pela sua... Vou curtir aqui, nem curti o comentário da amada. Obrigada, viu, irmã Mariana Dias, pelo seu comentário. Aí lá vem a irmã Lília Silveira Favacho. Lília, né? Essa aqui foi com quem eu tive, gente, esse atrito, porque, gente, olha, preste atenção. É como eu falei. Tem pessoas que se dizem cristãs, mas não sabem nem o ABC do evangelho. Parece que não são convertidas. Porque, por exemplo, elas usam de sentimentos que o crente não deveria ter. A irmã Lília Favacho, ela fez, e eu vou falar aqui publicamente, porque ela deixou o comentário público, né? Ela foi falar do comentário da irmã Ellen, e aí ela dá uma risada, kkkk, e ela usa de ironia. Ela diz, seu pecado lhe convém, né, irmãzinha? Quanto que ela não pode nem mostrar na Bíblia que cortar cabelo é pecado. Gente, não está escrito que cortar cabelo é pecado. Vocês que deduzem isso quando vocês leem o texto, e lá naquele texto de Corinto, que Paulo está querendo resolver aquela situação, ele diz que ter cabelo comprido é honroso. Mas comprido até aonde? Porque as prostitutas cultuais andavam com a cabeça rapada. Entendeu? Então, para quem tem uma cabeça rapada, volto a dizer, um pouquinho de cabelo já é honroso. Então, Paulo diz, ter o cabelo comprido para uma mulher, ou seja, pelo menos tenha cabelo, deixa o cabelo crescer. Mas esse crescer poderia ser até os ombros, poderia ser até um pouquinho mais abaixo dos ombros. Deus deu à mulher cabelo no lugar de véu. Então o véu faz o que? Cobre a cabeça. Mas aí eu quero chamar a atenção para vocês para o fato de que as irmãs da Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, minha querida, o seu véu vai até o chão? O seu véu, esse aí, o seu véuzinho de, como é o nome? De renda. Quando você mandou fazer ou comprou, você pediu um véu de 3 metros que fosse até o chão? Não.
Você comprou um véu que vai no máximo até as suas costas, o meio das suas costas. Por quê? Porque esse tamanho já tá bom. Já é um tamanho honroso. Já cobre a sua cabeça. Então Paulo estava falando de cabelo naquele contexto para cobrir a cabeça, pelo menos, para a cabeça não ficar descoberta. A cabeça não fosse rapada. Porque tinha relação, esse texto tinha relação com aquelas mulheres ali, gente, que praticavam prostituição cultural nos templos. Entenderam? Aí o pessoal, porque Paulo falou que ter cabelo é honroso, é poderio diante dos anjos, né? Mas não fala do comprimento do cabelo. Aí o pessoal estica a baladeira e diz que para ter poderio diante dos anjos e para ser honroso, o cabelo tem que arrastar no chão, tem que virar o primo It. Não, gente, a Bíblia não diz isso. Não fala do tamanho do comprimento. E, aliás, não tem nenhum versículo também que diz que cortar o cabelo leva para o inferno, aparar o cabelo leva para o inferno. Paulo não disse isso em nenhum momento. Então, alguém me explique, pelo amor de Deus, de onde é que vem essa doutrina. Viu? A irmã Lília Favacho diz, seu pecado lhe convém, né, irmãzinha? Irmã Lília, você nem pode provar que cortar cabelo é pecado. Onde é que está o texto? Cadê? Você vai me mostrar o texto que Paulo falou. Ah, mas tem que ter cabelo comprido porque é honroso. Sim, ele só está dizendo que ter cabelo comprido é honroso. Tá falando para as prostitutas lá de Corinto, que não tinham cabelo, vivia com a cabeça rapada. Quem tem cabeça rapada, quem é careca, até um pouco de cabelo já traz honra, gente. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E aí depois você vai me falar sobre o texto que ter cabelo comprido é poderio diante dos anjos. Tá. Mas onde tem nesses textos que cortar cabelo é pecado? Tu tá acusando a irmã Ellen de pecadora. Você tá dizendo, seu pecado lhe convém, né, irmãzinha? Gente, isso é sério. Isso é sério. Como é que você pode provar que a irmã Ellen está em pecado? Me mostre um texto, deixa aqui um texto aqui embaixo, nos comentários do vídeo, onde o texto fala bem claro, mas é bem claro, tá, gente? Não é com enrolação, não. É bem claro que quem cortar o cabelo vai para o inferno. Ou um texto onde Jesus falou que quem cortar o cabelo vai para o inferno, porque a nossa autoridade é Jesus, tá bom? Novo Testamento. Vamos lá. Para você provar a sua acusação sobre a irmã. Você acusou a irmã de ser pecadora. Isso é sério, é grave. Você acusou a irmã de ser pecadora. Então prove aí que a irmã está em pecado. Porque você foi até irônica. Coisa que crente não deve ser. Para vergonha sua, me perdoe. Mas você fez kkkk e disse, seu pecado lhe convém, né, irmãzinha? Se o próprio Deus falou para ela que ela não é Sansão, que ela pode cortar o cabelo, então você é maior do que Deus na vida dela? Tá vendo, gente? A arrogância? Mas eu vou contar o resto do diálogo aqui para vocês. Eu perguntei, por causa disso tudo eu perguntei para a irmã Lília Silveira Favacho, perguntei, irmã, e você é maior do que Deus? Aí ela responde, tá repreendida essa tua fala. Como que tá repreendido se você se fez aqui maior do que Deus? Porque a irmã Lacho disse que Deus disse para ela que ela não é Sansão. Ela não precisa deixar o cabelo arrastar no chão. Certo? É um particular dela com Deus. Aí você vem e diz, kkkk, seu pecado lhe convém, né, irmãzinha? Deus não falou para ela que ela estava em pecado. Deus disse que ela podia cortar. Aí você vem e diz que ela está em pecado. Você está querendo ser maior do que Deus. Entendeu? Aí ela continuou a resposta dela, da irmã Lília. Como pode colocar um canal para mostrar o pecado das vaidades e ser conivente com um pecado desse? Gente, olha a interpretação errônea desse povo. Aí ela continua. Cortar cabelo é iniquidade. Aonde? Me mostre o texto na Bíblia, que provavelmente você não conhece. Pintar cabelo é iniquidade. Alisar cabelo é iniquidade. Nada e ninguém vai mudar isso. Não tente colocar conveniência para continuar pecando. E pronto. Gente, olha só a intransigência. Olha como essas pessoas odeiam umas às outras. Gente, você acha que sai pro céu assim? Eu tô fazendo esse vídeo para você entender que se você continuar julgando teus irmãos, odiando teus irmãos, querendo tomar a frente de Deus, ter mais autoridade do que Deus na vida das pessoas, você vai pro inferno. Primeiro, cortar cabelo é iniquidade. Aonde? Procura na Bíblia versículos, textos e me mostra aqui que cortar cabelo é iniquidade. Pintar cabelo é iniquidade, ela diz. Também não tem essa frase na Bíblia.
Alisar cabelo, ela diz que é iniquidade. Bom, aí a gente vai comparar com a Bíblia. Vai ver se tem algum fundo para isso na Bíblia. Porque a questão da tinta de cabelo é mentira. Você querer ser... O pecado não é a tintura em si, entenda. Lembram que eu disse que Deus trata com aquilo que tem dentro do nosso coração? Pois é, tem pessoas que não gostam de si mesmo e quer parecer outra pessoa. Aí ela pinta o cabelo para parecer outra pessoa. E aí isso é uma mentira, estão entendendo? Então você tem que ver onde que está o pecado na pessoa, porque Deus trata com o que tem dentro da gente. Não é simplesmente coisas, meramente coisas de fora, que são o pecado. Mas Deus trata é o que tem no nosso coração. Estão entendendo? Então tudo que você diz que é pecado, você tem que mostrar o significado disso na Bíblia. Como por exemplo, pintar cabelo é mentira. Você querer parecer quem você não é uma mentira. Ok? Agora, corte de cabelo ser iniquidade é complicado porque eu ainda não vi nada na Bíblia que sustente isso, gente. Não tem. Aí você pode falar com algumas irmãs, como eu acabei de dizer, que tiveram esse tipo de revelação e ouvir o que elas têm para dizer. Porque eu também respeito a revelação das irmãs, mas eu vou procurar o fundo bíblico. Porque a nossa regra de fé e prática, gente, ainda é a Bíblia. Ela falou aqui que a irmã Ellen, né, está em pecado. Com certeza, ela não acredita que Deus falou com a irmã Ellen, né? Porque a irmã Ellen, na visão dela, é pecadora. Gente, a gente não pode ser intransigente assim com os outros. Cuidado. Uma coisa é como Deus trata com você. Outra coisa é como Deus trata com o outro. Deus não colocou ninguém para consertar ninguém. Ele colocou a gente para amar. Entenderam? Por isso aqui no meu canal eu não perco tempo julgando e condenando ninguém. Isso aqui não é tribunal. Isso aqui não é tribunal. Aí eu respondo para a irmã Lília. Irmã, vá se cuidar. Parece que você nem conhece o Deus que você diz que serve. Realmente, gente, parece que não. Porque não tem amor. Não tem amor, não tem paciência, sabe? Não tem nada disso que a Bíblia diz que a gente tem que ter, né? Amor com o nosso irmão. Não tem. Simplesmente só tem julgamento. Imagina a pessoa apontar o dedo na sua cara e dizer que você está no inferno. Para que isso, gente? Para que isso? E o que é pior, quando você diz, Deus falou comigo, a pessoa, não falou não é Deus não. Porque Deus só fala assim, 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 e Deus só fala para mim. Deus só fala para mim. Para você eu não acredito não, é mentira que Deus falou com você, é mentira. Desse jeito. Aí eu disse para ela, irmã, vá se cuidar. Parece que você nem conhece o Deus que você diz que serve. Misericórdia, vá se converter, pare de fazer confusão por causa de cabelo. Realmente, gente, é confusão. Né? Aí ela me respondeu assim, eu estou bem. Bem cuidada, minha flor. Você que parece desorientada. Aí ela diz, não sabe o que prega, não sabe o que posta e com certeza nem sabe o que vive. Tá vendo o julgamento? A pessoa não se conhece, nunca te visitou, nunca sentou para conversar com você, tomar uma xícara de café. Aí vem dizer isso aqui, ó, quem precisa se converter é você, tá? Sou eu. Eu que tenho paciência com as minhas irmãs aqui do YouTube, que posto os testemunhos que me chegam à mão, sem julgar e sem condenar as irmãs, porque eu não sei qual é o mistério que Deus tem com cada irmã, mas eu respeito, ok? E é isso. E aí ela termina dizendo, porque pela sua postura nunca teve um relacionamento com Jesus. Beijinho no recalque. Ainda fica usando, gente, um modo de falar mundano. E eu nem sei o que significa essa palavra recalque. Eu não uso, não é do meu vocabulário. Eu acho que deve ser inveja, né? É isso? Recalque quer dizer inveja? Pois é. Então a minha resposta para ela foi, irmã, você é uma... Gente, eu respondi isso. Olha aqui, eu disse, irmã, você é uma cobra disfarçada de crente, julgando suas irmãs, usando de ironia e ainda falando um linguajar do mundo. E também é legalista, fanática e intransigente. Pois é, gente, eu respondi isso. E eu tenho até vergonha, sabe? Da gente ter que falar assim com algumas pessoas, porque veja bem, a que ponto a gente chega. Mas, gente, eu não suporto isso. Eu não suporto pessoas que julgam e condenam os outros, porque isso ficou para Deus. Eu conheço um Deus que diz, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Às vezes as pessoas me criticam aqui no meu canal porque quer que eu me posicione contra os outros. Quer que eu julgue, que eu condene, que eu aponte o dedo. Não me considero maior do que ninguém. O nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho muita arrogância mesmo uma pessoa dizer assim, que nem a irmã Lília falou aqui, olha. Ela diz, não tente colocar conveniência para continuar pecando e pronto. Meu Deus, gente, meu Deus. É como eu falei, primeiro você tem que me mostrar na Bíblia que cortar um cabelo, que nem a irmã Ellen fez, é um pecado. Olha só, esse escândalo todo aqui que ela deu, ó. Como pode colocar um canal para mostrar o pecado das vaidades e ser conveniente com um pecado desse? Essa fala dela aqui, ó, um pecado desse, nossa, tão grave. Que pecado é esse que ela tá se referindo, ao qual ela está se referindo? O pecado da irmã Ellen, de cortar o cabelo, entendeu? Gente, pessoas que não conhecem Bíblia, e de interpretação de Bíblia, piorou. Tira texto do contexto, não sabe o que Paulo estava querendo falar. Sabe o que é uma boa interpretação, gente? É quando você analisa bem o que a pessoa, no caso, né, o que Paulo estava dizendo, para não fazer Paulo dizer aquilo que ele não queria dizer, porque Paulo já está morto. Ele deixou aí escrito, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou as palavras dele escritas. Mas eu não posso correr o risco de fazer Paulo dizer aquilo que ele não disse, porque isso é desonesto com ele. Imagina se eu mando uma receita de bolo para você dizendo assim, olha, esse bolo leva isso, leva açúcar, leva leite, leva limão, mas cuidado, quando você for botar o limão, você não pode deixar cair nem um pouquinho da casca do limão, senão vai ficar amargo, tá? Aí você interpreta assim, vixe, a casca do limão é amargo porque, nossa, se é amargo envenena, se envenena mata, nossa. Aí você cria uma doutrina, gente, nunca mais tenho nenhum contato com a casca do limão. Quando você for usar limão, primeiro descasque todo o limão com todo o cuidado, lava com que boa e joga fora a primeira casca do limão, porque o limão envenena e mata, a casca do limão envenena e mata. Estão entendendo? Sendo que eu, na receita do bolo, nunca disse que casca de limão mata. Muito menos que tem veneno. Vocês estão entendendo como é que é as coisas? É mais ou menos por aí que o pessoal faz. É incrível isso. Mas, sabe, é a capacidade da nossa mente de criar. Tem que ficar com os pés no chão. Ainda mais as pessoas que são espiritual demais. Sabe, espiritual, gente que só quer saber de revelação, visão e revelação. Enquanto que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Tudo que você vê ou sonha tem que passar pelo crivo da Bíblia. Porque eu não me canso de dizer que as igrejas que são seitas estão aí enganando o povo, a maioria nasceu de uma visão, de uma revelação. Vai atrás para tu saber. O fundador daquela igreja, a história dele é o seguinte, apareceu um anjo para mim, né? Que nem os Mormon, por exemplo. Ele diz, o Joseph Smith, apareceu um anjo para mim com 2 tábuas da lei dizendo que Jesus, né, apareceu ali, andou pregando na América e tal. Mentira, tudo mentira. Jesus nunca andou na América. Ah, meu pai, é por isso, gente, que o inimigo, que a Bíblia diz que o inimigo vai enganar. A muitos vai enganar, sabe? Porque o povo viaja na maionese. Já tem uma mente influenciável para o engano. Nem tendo a Bíblia na mão, as pessoas, elas conseguem reter a verdade. Elas preferem suas visões e revelações e aquilo que elas estão sentindo, o 6º sentido está dizendo, mas não vão estudar o texto. E a gente que quer estudar o texto, tem que ouvir assim ainda, ó. Não, porque teologia, porque a letra mata e não sei o quê. Pois é. Aí tá aí o povo, tudo engodado em besteira, em religiosidade, em fanatismo. Gente, pelo amor de Deus, eu tô dando um conselho bom para vocês. Estudem a Bíblia, porque Jesus que disse que a gente tem que examinar as Escrituras. A vida do crente é examinar as Escrituras. Não é viver de revelação em revelação em revelação, não. Tá bom?
Bom, mas isso aqui é só um aconselhamento, tá? Não tô obrigando ninguém a nada. Deus nos ajude, irmãos, a todos nós. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, humildemente, por participarem do meu canal, por comentarem minhas postagens. Até mesmo a irmã Lília Favacho, né? Lília Silveira Favacho, que escreveu essas besteiras aqui, que sinceramente, irmã, me poupe, tá bom? Me poupe da sua condenação, do seu julgamento, da sua ira contra as pessoas que não são iguais a você. Deus me livre. Por isso que eu acabei dizendo, ó, sai do meu canal. Porque, gente assim só dá dor de cabeça. Pelo amor de Deus. Vamos parar de julgar uns aos outros, gente. Deus não nos deu essa ordem, não. Deus deu essa ordem pra você? Vá e julgue seus irmãos, aponte os erros dele, diga onde eles estão errando, e se eles não quiserem se converter, mande eles pro inferno. É essa a ordem? Não. Não. A ordem é vá, pregue o evangelho, ame. Essa é a ordem. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E deixe que o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, porque você não tem condição de alcançar o coração de ninguém. Coração, gente, é como diz o ditado, isso é verdade. Coração do outro é terra que ninguém anda, só Deus. Só Deus. Para nós fica o amar uns aos outros, respeitar as pessoas, procurar não ofender. Tente não ofender o seu irmão. Se quer fazer uma crítica, cuidado com as palavras. Fale com o outro como você gostaria que falassem com você. Use com o outro as palavras que você gostaria que usassem com você. Palavras de amor, palavras amenas, palavras pacíficas, porque o crente tem que ser pacificador. Amém? Então que a gente não venha, irmãos, querer se parecer com Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é que é o acusador. Um dos nomes dele é acusador. E eu acho que o diabo anda trabalhando pouco, né? Porque tem muito crente aí que já tá fazendo o trabalho dele. Os crentes andam acusando uns aos outros, matando uns aos outros. É isso aí. Vamos tomar cuidado, né? É com isso que eu fico aborrecida, gente. Com esses irmãos que se acham que são tão santo, que para proteger a santidade de Deus, não, porque eles acham que tem que proteger a santidade de Deus, né? Para proteger a santidade de Deus, eu tenho que ir até as últimas consequências. Magoar, ferir, ofender, não importa. Eu tenho que proteger a santidade de Deus, porque Deus disse que cortar cabelo é pecado. Então, eu vou usar de ironia com a irmã e dizer, kkkk, irmãzinha, o teu pecado te convém, né? Então, eu ironizo, magoo a irmã, sendo que eu não consigo nem provar na Bíblia que corte de cabelo é pecado. Então, irmãos, vejam até onde a gente chegou. Já me despedi de vocês uma vez, gente. Comecei a falar de novo, perdão. Tá? Mas então, eu quero agradecer a todos que comentam no meu canal, que curtem os vídeos. Gente, meu canal tem muitos irmãos inscritos. Ultimamente eu não tô conseguindo gravar muitos vídeos porque eu andei doente e tenho que fazer algumas coisas para trabalhar, né? Então o nosso tempo é curtinho. Eu quero pedir perdão a vocês que ficam esperando vídeos e muitas vezes não tem, mas eu tô tentando gravar um vídeo por semana. Também o envio de testemunhos que os irmãos enviavam para mim diminuiu bastante. Tá certo? Eu tô esperando chegar novos testemunhos. Teve muita gente que me prometeu enviar testemunhos e não enviou até agora. Eu tô aguardando também mais. Assim que os testemunhos dos irmãos chegarem, das irmãs chegarem, eu vou postar novos testemunhos. Amém? Então, gente, quero dizer a vocês que eu respeito muito a todos vocês. A palavra do Senhor diz, e é para encerrar, né? Já estou terminando. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Olha aí, gente. É Deus dizendo que se agrada quando nós vivemos em união. Não se matando, não se ofendendo, não se degladiando. Não querendo uns ser mais do que os outros. O maior é Jesus. Tem gente que quer ser maior do que Jesus na terra, né? Mas não esqueça que o Senhor disse, ó, quão bom
e suave é, né, agradável a Deus, que os irmãos vivam em união. Então é isso que eu defendo aqui. Por mais que nós sejamos diferentes, e por mais que nós vivamos diferente, mas que nós possamos viver em união para agradar a Deus, e o Espírito Santo, ele vai nos convencer de todo pecado, justiça e juízo, porque simplesmente foi para isso que o Senhor Jesus o enviou, né? O Consolador, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ensinar, para abrir o nosso entendimento, né? E assim nós vamos crescendo de glória em glória, de glória em glória. Amém? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos.